Olá, tudo bom? Como é que vamos de inverno? Tudo bem? Eu prefiro dia mais friozinho. Eu como melhor, eu durmo melhor. Enfim, mas não aquele frio medonho que quase mata a gente. Mas espero que tenha sido dias bons, decisivos, de muita atitude, de muito empenho, de muitas realizações, né? De muitas formas de realizar, né? E estava pensando sobre o que nós poderíamos conversar hoje, nesses dias. Eu estava lendo um livro de Agatha Christie, adoro Agatha. Gente, confesso, eu nunca descubro quem é o assassino. Confesso, sou uma negação para descobrir. Mas estava lendo umas obras dela, antes até dela criar o famoso, né, o investigador dela e a investigadora, Miss Murphy. Os primeiros livros dela, né, interessantíssimo. A mulher nasceu com um talento que realmente de fazer inveja, né? Não é inveja branca, porque não existe inveja branca, existe a inveja, pau. É sempre isso. Eu parei no culpado. Culpado? Nós sempre estamos buscando alguém para imputar, né? Para culpar, não, você é o culpado por isso, por aquilo. Você me mata, olha aí o culpado. Você me enlouquece, olha o culpado. Você me faz chegar atrasado, olha o culpado. Então nós temos uma série de culpados ao longo da vida que nós fazemos questão de assinalar. Aí eu fiquei pensando, será mesmo culpado? Será que aquela criatura vai te enlouquecer? Vai fazer você chegar atrasada no seu compromisso? Vai fazer você sair do eixo e, enfim, vai matar? Mas nós temos essa necessidade de encontrar o culpado. E temos que botar reparo. O culpado de toda a história é aquele que aponta. Não é se eu permito que o outro me enlouqueça, eu sou culpada. Se eu permito que o outro me atrase, eu sou culpada. Porque eu dou esta permissão, este poder a outra pessoa. Aí nós caímos na história, né? A gente sempre coloca as pessoas num patamar, numa redoma, lá em cima, no alto, e que fica difícil depois acompanhar. Fica difícil depois chegar perto, porque está tão elevado que nós não temos mais acesso. Então toda a história, o maior culpado da nossa história somos nós. Nós somos os piores inimigos que uma pessoa possa ter. Não é o outro, não. Somos nós, referente a nós. Mas por que eu sou o pior inimigo de mim mesmo? Porque eu sei das minhas fraquezas, eu sei dos meus anseios, eu sei dos meus temores, eu sei de tudo de mim. Sou eu que dou permissão para poder fugir, né, a essa imputação, para não assumir aquilo que é de minha responsabilidade, para eu fugir de determinados contextos, para eu me omitir. Então eu tramo, né? Eu monto uma teia, igual a aranha faz uma teia, onde eu me enrasco, onde eu me enrosco ao longo das minhas relações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, daquilo que eu necessito. E é importante a gente refletir sobre isso, o culpado. Quando nós apontamos um culpado, quando temos essa necessidade de ter um culpado, esconde ou mascara muitas vezes a nossa própria culpa. Eu tenho a culpa
mas você é o culpado. Esconde, mascara o meu remorso. Eu tenho remorso por um monte de coisa que eu já fiz. Veja, eu sei da minha história. O que eu conto para outras pessoas é um problema que eu posso contar até uma mentira, né? Para o outro serve, ok? Mas quando eu sei que eu deveria ter feito assim, assado, cozido e frito, mas não fiz. Porque eu me imputo uma culpa como se eu fosse a Mulher Maravilha. Então, por exemplo, né? Que é algo muito comum. Uma criança, por exemplo, que cresceu sem o pai faleceu quando a criança era pequenininha. A mãe, muitas vezes, se sente culpada da criança estar crescendo sem a figura paterna. Então, ela tem que dar toda a permissão para a criança, dar tudo o que a criança deseja e depois quer cobrar da criança a responsabilidade. Olha, que contradição. Que contradição. Deus não se dá o trabalho, Deus não precisa culpar. Ele não culpa ninguém. Ele não culpa, ele tem um amor infinito. É bem diferente. Ele nos ama independentemente do fato do que possamos fazer. Ele entristece quando a gente apronta demais. Aí isso ele fica muito triste. Ele fica muito acabrunhado. Agora, o que você está fazendo por você? Porque uma coisa é a gente se arrepender por aquilo que a gente fez ou por aquilo que a gente deixou de fazer. Porque tem essa omissão de muitas coisas que eu poderia ter feito de forma diferente. E quando eu faço esse balanço e percebo que eu poderia ter feito dessa forma ou da outra, eu começo a me sentir culpado. Mas eu não aguento esse fardo, então culpo alguém. Culpo o outro, eu procuro. E percebe, a culpa paralisa. A culpa me paralisa, ela não deixa eu seguir. Ela me gela. Eu não tenho condições de seguir quando eu me sinto culpada de alguma coisa. Então eu deixo de fazer uma série de coisas que eu poderia ter feito. Eu deixo de realizar uma série de coisas que eu tinha que realizar. Eu adio as coisas que estão ali visíveis e que eu posso resolver de imediato. Mas eu adio porque eu preciso adiar. Eu preciso me esconder e dizer que eu não tenho tempo. Aí eu não tenho tempo para isso. Me prova. Mas você tem tempo para fazer uma série de outras coisas. Você tem tempo para até calcular o que você vai fazer, planejar o que você vai fazer. O culpado da nossa vida somos nós, cada um. Porque somos nós que escrevemos. Mas quando eu era pequeno, quando você era pequeno. Paulo tem uma passagem maravilhosa. Diz que quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança. E agora que eu cresci, eu tenho que agir como uma pessoa crescida. Às vezes nós não conseguimos vestir nem a roupa que a gente usava o ano passado, ou porque a gente engordou e emagreceu. Imagine você vestir uma roupa quando você era criança. É o que determina as nossas atitudes. As nossas atitudes chamadas de infantis. Temos, né? As mesmas atitudes lá. Eu não cresci com o meu crescimento. E o meu crescimento implica em responsabilidades. E não dói ter responsabilidade, desde que você esteja consciente e que faça o que é necessário. Matemática de padaria. Crescer é quando você tem a responsabilidade daquilo que você faz. Crescer é você até opinar se você permite que o outro
faça ou não. Ninguém enlouquece ninguém, a não ser que a pessoa queira enlouquecer, porque a loucura é um estágio muito confortável. Ela nos livra de uma série de coisas. Você pode ver um criminoso, quando ele vê que está perdendo, que vai para a prisão de qualquer jeito, ele alega o quê? Demência. É só alegar, tá doido. Já livrou de um monte de coisa. Então, o refúgio, né, da nossa responsabilidade. Porque, eu não vou mesmo, então eu vou ligar a demência. Eu tenho um garotinho, um adolescente. E há uns tempos atrás ele aprontou tantas, gente, mas ele aprontou tantas, que quando ele me ligou, depois que eu fiquei sabendo da história toda, ele começou a alegar demência. Eu não sei porque que eu fiz aquilo, olha só. Eu falei, bom, era o que me faltava, né? Ele agora vai começar a alegar demência e quer que eu seja cúmplice da demência dele. Por quê? Ele fugiria da responsabilidade dos atos que ele tinha cometido. E quantas vezes a gente alega isso? E quantas vezes, né? A gente empurra, eu esqueci. Eu ando tão esquecida ultimamente. Que eu esqueci de lembrar. Então preste atenção. O culpado pela vida que se tem é cada um. Tendo a responsabilidade, sair dessa inércia, né, da culpa para a ação, para correr atrás daquilo que você deseja e não ficar apontando o dedo para o outro. O arrependimento nos faz caminhar em direção ao que se precisa. E quando a gente se culpa, nós paralisamos. O arrependimento não tira a nossa responsabilidade. Ele apenas nos ajuda a assumir aquilo que precisamos assumir. O culpado somos nós. Eu vou continuar lendo Agatha Christie. Se tiver mais alguma ideia, eu aviso vocês, ok? Boa semana. Cuidem-se. Saia da culpa, ok? Beijo.